Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus. O texto é muito conhecido. Eu não quis complicar, não. A partir do versículo 19. Isso faz parte de um sermão muito especial pregado por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e àqueles que o ouviam. Ele subiu até um certo monte, por isso que é chamado o Sermão do Monte, e a partir dali ele começou a instruir o seu povo, seus discípulos. E muito já se tem pregado e escrito acerca desse sermão. O Sermão do Monte, ele caracteriza aquilo que deve ser a prática cristã. Um cristão verdadeiro e um cristão que quer ser obediente a Deus, ele vai se enquadrar muito no que ensina Jesus Cristo no Sermão do Monte. Aquilo vai ser uma realidade na vida dele. Desde o começo, quando ele fala das bem-aventuranças, até o final, você vai se identificar com aquele ensino. Ele faz parte da sua vida, ele faz parte da nossa vida como cristãos. Por isso eu incentivo sempre, irmãos, que leiam o Sermão do Monte. Não se cansem dele. As mesmas coisas não são demais quando se tratam da palavra de Deus espirituais. Paulo disse: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. De fato, às vezes a gente, desde quando é criança, nós aprendemos que a repetição é a mãe do aprendizado. Você começa a falar repetidamente como uma criança e ele vai assimilando aquilo. A palavra de Deus sendo pregada nos mesmos textos é segurança para nós. Nós temos que entender e aceitar. Eu sei que nem sempre vai ser assim, mas eu creio que a maioria dos casos, e eu vou falar especialmente aqui da nossa igreja, o pregador que vem, ele está sendo usado por Deus para falar à sua igreja. Aliás, grande responsabilidade, porque de fato a igreja é o alvo. E se Deus usa dos seus servos, dos seus pregadores, para falar à sua igreja naquele determinado texto, nós temos que atentar para ele, porque ele pode ser o que eu estou precisando, ou mais de uma pessoa, talvez vários irmãos, talvez toda a igreja. Então é importante isso. E não vamos reagir daquela forma, mas de novo nesse texto, né? Não. A palavra de Deus, como alguns pregadores costumam dizer, né, ela se renova. A mensagem é a mesma sempre, mas ela nunca se torna cansativa, não é verdade? Você lê, eu já li o Sermão do Monte não sei quantas vezes, mas toda vez que eu passo por ele, eu sou edificado por ele, irmãos. Eu já li livros dessa grossura que fala sobre o Sermão do Monte. Mais de 400 páginas. E não me cansei dele. Mas aqui, a partir do versículo 19, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra. Estou no versículo 19, tá, irmãos?
Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos orar mais uma vez a si mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua santa palavra, a qual é verdadeira em todo o seu ensino. E bem-aventurado, Pai, seremos nós se atentarmos para ela diligentemente. Não para uma mera compreensão, mas para uma plena aplicação dela em nossa vida. Rogamos, Senhor, o teu poder sobre nós, primeiramente para a compreensão e depois para a aplicação. Que o Senhor execute em nós o seu querer, para que sejamos agradáveis a Ti em tudo. De fato, Senhor, é isso que nós queremos, ser-lhe agradáveis em tudo. Sermos bons cristãos, bons servos, bons filhos. E que através de cada pregação, de cada ensino da Tua palavra, que a Tua igreja seja mais e mais, Senhor, consagrada a Ti. Mais santa, mais justa, mais determinada, mais pronta, Senhor, para toda boa obra. Pai Santo, seja com esta igreja, desde já pedimos, ao longo deste ano, que nós não sabemos o que há de acontecer nele, mas o Senhor conhece-o por inteiro, assim como todos os anos. Queremos, Pai, que esse ano seja um ano de bênção para esta igreja. A começar, Pai, onde nós não venhamos a praticar os mesmos erros do ano passado, os mesmos pecados, coletivamente ou individualmente. E também, Pai, um ano abençoado, porque a Tua igreja se determina a fazer a Tua vontade, em tudo o que o Senhor nos ordena. Eu peço, Pai, que o Senhor venha agregar membros a ela, pessoas verdadeiramente salvas pela Tua graça, pelo Teu Evangelho, e que por meio de nós, juntamente a nós, fazendo parte desse corpo, possam servir ao Senhor Jesus Cristo e que nos fortalecemos uns aos outros. Que prevaleça sobre nós, Pai, o Teu grande amor. Que nossos corações sejam tomados pelo Teu grande amor. E que assim a Tua igreja seja cheia, Pai, de compaixão, misericórdia, de todos os frutos do Teu Santo Espírito. Eu peço, Pai, sê conosco agora neste momento, usa-me para falar. Eu sei que não é o poder das palavras que faz com que a Tua igreja seja edificada, mas é a operação do Teu Santo Espírito quando se fala da Tua palavra. Eu peço isso, que o Teu Espírito Santo, o Santo Espírito, fale a cada um de nós, mesmo
com as imperfeições do pregador. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Irmãos, eu creio que ninguém tem nenhuma dúvida aqui, pelo menos eu creio que a maioria, se não todos, de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe muito bem e ele sabia muito bem do conselho que ele estava dando ao seu povo. Isso aqui é um conselho. Poderia-se dizer que é uma ordem ao povo de Deus, vinda diretamente daquele que nos possui, daquele que tem direito sobre nós por inteiro, Jesus Cristo. Porque ele nos salvou, ele nos comprou com o seu sangue vertido, um alto preço, para nos possuir, corpo, alma e espírito, e ser glorificado por meio de nós. E Jesus, durante todo o seu ministério, esteve a ensinar esse povo que ele comprou. Ensino este que se estendeu não só àquele povo da época dele, mas a todo o seu povo, a posteridade espiritual, incluindo nós. Quando Jesus estava falando aqui aos discípulos, se ele estivesse aqui pessoalmente, ou se nós estivéssemos com ele, estaríamos ouvindo essas palavras. As mesmas, não outras. Cristo continua falando por meio dos pregadores que falam da sua palavra. O importante, irmãos, não é a pessoa que está aqui na frente, é o que ele está lendo e o que você leu na sua Bíblia. O que o Senhor Jesus Cristo diz. E ele sabia e sempre soube que isso que ele acabou de dizer é o melhor, é o certo, é o que deve ser feito. Não é que para a gente considerar essa como uma possibilidade junto com outras. Não existe outras. Não é que Jesus deu uma alternativa, mas que existe outras. Não existe outras. Esta é a única. É para fazer isso e desconsiderar todas as outras. Jesus Cristo, sendo Deus, irmãos, onipotente, onisciente, onipresente, ainda que quando ele esteve aqui como homem, ele não se valeu do seu grande poder, porque ele deixou de exercer a sua glória para poder fazer aquilo que ele veio fazer como homem, efetuar a nossa salvação. Mas ele sempre soube, ele conhece dos valores dessa vida. Se existe alguém que sabe das coisas dessa vida, não somos nós, não. É Deus. Não é que Jesus estava falando de algo que ele não sabia, que ele não conhecia dos tesouros da terra, que ele não sabe das coisas boas que é esse mundo. Ele conhece esse mundo. Ele é o Criador, ele tem os seus olhos sobre ele, e ele conhece muito mais do que as ações. Ele conhece as intenções e ele conhece o fim de cada coisa antes mesmo dela começar. E ele conhece muito bem
aquilo que ele preparou para o seu povo. Então Jesus pode olhar muito bem para os valores dessa vida, vendo-os por inteiro, e ele olha muito bem para os valores celestiais, eternos e gloriosos que ele mesmo criou e os vê por inteiro, e ele pode olhar os dois e falar: ajuntai tesouros aqui. É aqui que está a coisa boa, e não aqui. Se existe alguém, irmãos, que pode falar com toda a propriedade sobre quais são as escolhas a serem feitas, as melhores, este é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele o faz. Ele não é omisso. Se existe uma coisa que Deus nunca foi e nunca será, irmãos, é omisso. Ele nunca deixou de dizer a verdade por inteiro. Ele nunca deixou de mostrar o bem e o mal, a escolha certa e a escolha errada. Ele nunca deixou o seu povo às escuras. Eu não posso dizer que eu estou às escuras sobre como eu devo viver, me comportar neste mundo, as decisões que eu devo fazer e como fazer. Cristo me orienta por meio da sua palavra. Eu posso não fazer por rebeldia, por uma decisão minha, mas não porque eu não fui instruído por Deus ou porque Deus não falou nada a respeito. Pensa em qualquer coisa aí que você queira. A palavra de Deus fala o que você deve fazer. Ela nos orienta, porque Deus sempre, uma das preocupações, se é que eu posso dizer, usar esse termo, do Senhor, foi orientar o seu povo. Quanto tempo Moisés passou no monte, recebendo de Deus as leis, para passar ao povo. Quando Deus fala, irmão, Jesus fala, escolhei isto e não aquilo, a resposta nossa deve ser sim, Senhor. É isso que eu vou fazer. É gloriosa aquela passagem de Josué, né? Quando já no final das conquistas, quando eles já tinham adentrado a terra de Canaã, já tinham feito as batalhas, Deus já tinha se mostrado fiel como sempre, né? Lá no começo, ele havia falado para Josué, olha, não tema, eu sou contigo. Assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Ninguém poderá parar diante de ti. Onde você pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a ti. E Deus honrou a sua palavra como ele sempre honra, irmãos. E no final, já das conquistas, Josué conclama o povo de Deus, e diz, escolheis a quem servais. Porém,
Ele diz: vocês querem servir os deuses que eram do povo dessa terra? Ou vocês querem continuar servindo ao Senhor Deus verdadeiro, Jeová? Escolhei, ele fala ao povo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vos parece mal servir a Deus, eu continuarei servindo. Essa, irmão, deve ser a nossa postura. Porque nem sempre, às vezes, nossos próprios, irmãos, eu posso não estar seguindo. Mas o importante é que você e sua casa continue a servir. Josué não atrelou a obediência dele à obediência do povo. Ele falou: se vocês vão servir, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu vou servir. Eu vou obedecer. E eu vou dizer a coisa, meu irmão: bem-aventurado será você se assim o fizer. Não atrele a sua obediência a Deus, a Cristo, à obediência da sua igreja, porque ela pode não seguir com você. Cada qual de nós prestará conta individualmente a Cristo. Cristo não vai chamar lá a Igreja Batista Independente em São José dos Campos e tratar com ela coletivamente. Ela vai chamar cada membro individual, ele para prestar conta. Então é importante, irmãos, que nós atentemos. Perdão, irmãos, eu estou com a garganta já falhando aqui. Atentemos para o que a palavra de Deus nos diz. E nesse caso, em especial, para esse texto que nós acabamos de ler. O que o nosso Senhor quis dizer com isso? Irmãos, o fundamento da salvação, ele é um só. E é inalterável completamente. Ou seja, uma vez que Deus operou em nossa regeneração espiritual, nos conduzindo a um arrependimento de pecados e a uma fé em Jesus Cristo, garantidos estamos para todo sempre. Fomos feitos filhos de Deus naquele instante. Fomos justificados de todos os nossos pecados naquele momento. Muito obrigado, irmão. Mas eu não vou te poupar nos jovens, não. Eu não sou adolescente, tá? Talvez considere. É, realmente. E isso é inalterável. Não se perde a salvação. Em nenhum aspecto você perde salvação, porque ou você nunca teve ela, e se você a tem, dada pela graça de Deus em Cristo Jesus, você nunca a perderá, porque Deus jamais te lançará fora. Uma vez que você foi feito um filho dele por adoção, pela fé em Jesus Cristo, ele não vai fazer de você um bastardo. Você é filho. E filho para sempre. Filho, filha, para sempre. Quando Jesus diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, ele está falando nesse contexto de salvação para todo arrependido e crente nele. O nome dele foi escrito na hora no livro da vida. E ninguém pode tirar. Ninguém pode apagar. O único que poderia fazer é o próprio Deus, e ele não o fará.
porque ele diz por meio da sua palavra. Então, nesse contexto de salvação, cremos em Jesus Cristo, então somos salvos. Estaremos com Cristo. Estamos livres da condenação vindoura. Ela não é mais para nós. O sangue de Jesus Cristo está sobre nós, nos purificando de todo pecado, já nos purificou de todo pecado, já nos justificou. Fomos perdoados completamente. Pecados que foram cometidos até hoje, pecados que ainda vamos cometer até o dia da nossa morte, todos eles já foram perdoados. Não há condenação quanto aos escolhidos de Deus, como está lá em Romanos. Por isso que nós pregamos o que a Bíblia ensina, que há certeza de salvação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se você ainda não tem essa certeza, ou porque você não é um cristão ainda, ou porque você ainda desconhece essa verdade, creia na palavra de Deus. O Deus que não pode mentir é quem está dizendo que aquele que está em Cristo tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer mais do que isso? A não ser que você não creia no que Jesus Cristo acabou de dizer. Só que, irmãos, uma vez que nós somos salvos, nós podemos ser bons cristãos ou maus cristãos. Nós podemos ser bons servos ou mau e negligente servo. Nós podemos ser filhos obedientes ou filhos desobedientes. Ainda servos, ainda filhos, ainda cristãos, mas não dentro daquilo que Deus quer e espera do seu povo. E é esse julgamento que nós temos que fazer, não se nós somos salvos ou não. Mas se eu estou sendo o servo que Deus quer que eu seja, se eu estou sendo o filho que Deus quer que eu seja, se eu estou sendo o cristão que Cristo quer que eu seja. Eu quero fazer algumas considerações aqui, irmãos, ainda antes da gente pincelar o nosso texto. Uma delas é que, uma vez que nós estamos em Cristo, nós já não somos mais desse mundo. Nós estamos no mundo e vamos ficar nele até o dia da nossa morte. Mas entenda, irmãos, nós não somos mais dele. Nós não pertencemos mais. A ideologia, a filosofia mundanista não nos diz mais respeito. A carta magna que dirige a nossa vida é a palavra de Deus. O espírito que dirige nosso ser não é o espírito desse mundo, mas é o Espírito Santo. Logo, nossos pensamentos, irmãos, intenções,
anseios, sentimentos. Tem que ser convergidos a Deus. E não mais pode continuar sendo forjados pela ideologia modernista. Se assim é, então logo nós daremos ouvido ao que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, e nós não vamos ajuntar tesouros na terra, mas nós vamos dar ouvidos a Ele, e nós vamos ajuntar tesouros no céu. Até porque eu não sou mais da terra. O Senhor acabou de dizer que nós não somos mais do mundo. Antes dele, nós somos comprados. Até a razão pela qual o mundo não se compactua conosco, não nos aceita muito bem. Porque não há compatibilidade. Nós somos um estranho nesse mundo, estrangeiro. Estrangeiro vem de estranho. É estranho a nós. O mundanista vai falar, esse homem, essa pessoa, essa mulher é estranho a nós. Ele não pensa como eu penso. Ele não concorda comigo. As minhas práticas não são a deles. É esquisito o jeito dele. Mas é assim mesmo que deve ser, irmãos. Se eu não for, o que há? Por que não está sendo? Será que é o mundano que virou bonzinho e está seguindo a Cristo? Ou será que é nós que não estamos vivendo o cristianismo tal qual deveria? Mas certamente tem alguma coisa errada. Quando Paulo escreveu para Timóteo, né? Ele escreveu 2 cartas e numa delas, ele fala do quanto que ele foi perseguido e foi, enfim, ele sofreu pelo nome de Cristo. Isso para ele foi uma glória. Na carne não foi bom, ele padeceu dor, mas espiritualmente foi uma glória. Porque padecer pelo nome de Cristo para um cristão sincero, verdadeiro, é uma glória. É uma glória. Padecer como malfeitor é horrível, porque você pecou contra Deus e ainda está pagando por isso. Mas padecer como cristão, irmão, se é assim com você, dai glórias a Deus. Jesus mesmo falou nesse mesmo Sermão do Monte, né? Lá no comecinho. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos. Não entristeçais, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. O tesouro no céu. Você vê como tudo vai se casando? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, né? Olha, não é que eu sou uma exclusividade. Ele diz, qualquer um que piamente quiser viver o evangelho de Cristo, viver Cristo, vai sofrer nessa vida. Paulo sofreu o que sofreu, irmão, porque ele era extremamente fiel. Ele era irrepreensível. Não havia acusação contra aquele homem, praticamente. A verdade é que nós não estamos no patamar de Paulo. E é por isso que a gente tem uma vida tranquila. Nós deixamos de combater o pecado. Nós deixamos de apontar os erros. Nós nos retraímos e nos damos por satisfeito tão somente em não pecar.
Mas a gente não acusa o pecador dos seus pecados. Ou você tem feito isso? Jesus falou aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. É muito claro isso, né, irmãos? Né? Se eu sou do mundo, a minha vida é uma vida, é um viver totalmente dentro daqueles princípios mundanistas. Eu minto, eu sou desleal nos contratos, né? Eu xingo, eu bato, eu brigo, eu adultero, eu fornico, enfim, então tá tudo dentro daquilo que é o normal. Ok, o mundo te aceita, você é tal qual a gente. Eu bebo, mas uma vez que Jesus Cristo nos comprou e fez do seu povo um povo santo, separado, como diz o próprio termo, né? O mundo não aceita. Não aceita. Se o João Batista não tivesse falado para Herodes que ele não podia possuir a esposa do irmão dele, ele estaria com a cabeça no pescoço até hoje, se tivesse vivo. Mas ele não podia se calar. A consciência dele não ia sair tranquila. Ele sabendo daquele pecado daquele homem, do que ele estava fazendo, e não falar nada. Simplesmente calar era impossível aquele homem. Assim como era impossível a Paulo, a Pedro e a todos os grandes. Eles tinham que falar, eles tinham que acusar, eles tinham que falar: olha, o que você está fazendo é pecado. Você não pode. Não é lícito perante Deus. E aí é que mora a diferença. Razão pela qual nós temos uma vida tranquila e eles não tiveram. Mas se nós não somos do mundo, irmãos, os pensamentos mundanos como um todo e as ações mundanas como um todo ficaram para trás. Há um despojamento, a Bíblia fala de um despojamento, né, do velho homem, mas muito mais do que um despojamento do velho homem, da natureza carnal nossa, na qual não habita bem algum, que sempre vai nos batalhar contra o espírito, contra a alma regenerada. Todavia, temos que nos despojar também do mundo, nas suas concupiscências. João falou isso, né? Tudo que há no mundo, ou seja, o pensamento, as práticas que provêm de um coração carnal pecador. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é de Deus. Mas, irmão, nós já paramos para ver se nós não estamos sendo tomados em um aspecto ou outro, em um grau ou outro, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba que envolve essa vida. A gente já fez esse julgamento sincero, um julgamento crítico, consistente? Ou a gente nem está considerando essa possibilidade?
Cuidado, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque nós podemos facilmente nos acomodarmos em uma condição a qual não é a que Deus quer, mas é o que a carne quer. E a gente aceita e nos colocamos ali naquela condição confortável perante o mundo. Mas estar confortável perante o mundo, irmão, pode ter certeza, implica em estar desconfortável aos olhos de Deus. Porque não existe como estar confortável diante de Deus e confortável diante do mundo. Ou você agrada um senhor ou você agrada outro. Não tem como agradar os dois. Acabamos de ler o nosso texto inicial. É como óleo na água, não se mistura. E mesmo que o óleo na água acabe misturando por algum aditivo, mas nesse contexto espiritual, nunca dará. Nós temos que considerar, irmãos, como novas criaturas em Cristo, salvos por Cristo, que nosso reino não é desse mundo. Assim como o reino de nosso Senhor Jesus Cristo não era desse mundo. Quando ele estava na presença de Pilatos, ele disse isso para Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, meus servos batalhariam por mim. Mas meu reino não é desse mundo. Jesus não veio aqui para reinar, ele veio aqui para nos salvar. Salvar o que se havia perdido. Salvar os pecadores. Na segunda volta dele, aí o reino será dele. Aí sim. Neste mundo. Mas não mais como salvador, mas como rei, como juiz. E nosso reino, irmão, é aquele que vai se inaugurar juntamente com Cristo. Por quê? Porque quando Cristo voltar, ele mesmo falou: nós seremos feitos reis e sacerdotes. Vamos reinar com ele. Assim como Cristo não reinou nesse mundo, antes ele, serviu a Deus fielmente, 100%, e a vida dele foi consagrada a Deus e totalmente contra os princípios mundanistas. Assim deve ser nós. A nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, está escondida com Cristo. Cremos que vai haver ressurreição de mortos? Cremos. Cremos que Jesus Cristo vai nos dar um corpo glorificado? Cremos. Cremos que seremos reis e sacerdotes num reino de glórias eternas? Cremos. O que é esse mundo então? Será que Paulo fez uma escolha errada? E todos os outros servos e servas do Senhor, quando eles se absteram do mundo de viver a vida, sacrificaram completamente? Claro que não. Eles estavam certos, porque eles estavam seguindo aquilo que Deus quer. Que nós nos consagremos ao Senhor. Que vivamos para Deus, quer no trabalho, quer na casa, quer no lazer, seja como for, onde for, como patrão ou empregado, mulher ou homem. Tudo consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, conforme os princípios da palavra do Senhor. É isso que Deus quer, irmãos. E eu vou dizer, dessa forma você estará juntando tesouro no céu. E não na terra.
Por isso que nós devemos buscar o reino de Deus em toda a sua plenitude. Nós buscamos a Cristo para a nossa salvação. Mas nós devemos buscar o reino de Deus também. E o reino de Deus não é comida nem bebida. Jesus falou para os seus discípulos: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Que reino é esse? É boas coisas nessa vida? Deus nos dá muitas boas coisas nessa vida, né, irmão? Nós tivemos esses dias atrás lá em Santo Antônio. Que dias bons, né? Ah, não sei se algum não gostou. Eu achei maravilhoso. Todos nós já tivemos, a maioria pelo menos, já teve essa experiência de estar lá num ano ou outro. Sempre dias muito bons. É Deus quem proporciona. Assim como todas as outras alegrias que nós temos, irmãos, é Deus que nos dá esses momentos. Deus vai nos suprindo, Ele vai enchendo o nosso coração de prazer. E nós vamos agradecendo a Ele. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor, que me deu essa graça, essa alegria, esse prazer. Deus vai suprindo nossas necessidades. Deus vai abrindo as portas. Deus vai nos livrando. Irmão, quantos males tem nessa vida? Às vezes eu olho a internet. Nossa, tem doenças horríveis ali. Mas Deus nos guarda de todas elas. Deus nos livra dos perigos. Todos os domingos nós estamos fazendo viagem de São Paulo para cá, e aí vira e mexe a gente está vendo um acidente. Mas Deus nos guarda. Tudo isso é bênção de Deus para essa vida. Mas esse reino aqui, irmãos, é o reino de Jesus Cristo que ele está falando. Jesus está falando do seu reino, que Deus nos deu. Aqui a gente não é muita coisa, não, né? Pelo menos a maioria, né? Às vezes a gente mora de aluguel e casinha pequena e, né? Comendo o arroz e o feijão e mais alguma coisa. Mas aqui nós seremos rei. Porque se Deus nos deu o reino, é porque nós seremos rei. E de fato é verdade. Nós vamos reinar. Paulo fala que nós seremos julgadores, inclusive, julgaremos até os anjos. Coisas maravilhosas, irmãos, nos esperam no porvir com Cristo. O dia a dia, irmãos, é o nosso inimigo. E ele tende a fazer com que a gente ache que, mas eu tenho que viver, porque daqui a pouco eu estou velho e vou morrer e não aproveitei. Será? Olha esse cuidado, irmão, com o nosso conceito de aproveitar. O que é aproveitar para um cristão? Será que é o mesmo que pensa um mundanista, um pecador, um ímpio? Nós somos herdeiros de Deus, irmãos. Não é que nós seremos, somos. Não tem como alguém tirar essa herança de nós. Nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Estamos em Cristo, estamos. Deus nos fez herdeiro de tudo que é dele. Tudo. Quer mais?
Quando a palavra de Deus fala isso, irmãos, é para nós aquilatarmos o que temos hoje, o que podemos ter, com muita luta, sacrifício, enfim, e aquilo que nós já temos em Cristo. Perto de um, o outro vira palha. Não é à toa, irmão, que Pedro se dirigiu aos cristãos como a peregrinos e forasteiros. Me chama também a atenção aquela passagem onde lá em Hebreus fala que Abraão, Isaac e Jacó, que tinham em vista a cidade permanente, o reino de Deus, que eles viveram em cabanas, não construíram um palácio, não construíram uma mansão, um casarão, viveram em cabanas. Tudo aquilo, irmão, era para nos mostrar, é como figura. Assim como eles, nós também esperamos o reino futuro, o reino vindouro, a cidade permanente, aquela que Deus é o construtor. Jesus foi nos preparar morada, como está lá em João 14, versículo 2. Vou preparar-vos lugar, morada. Ora, se ele vai preparar, então é porque a minha aqui é passageira. Não é onde eu vou ficar para sempre. Irmãos, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouro no céu. Tem dois tesouros aqui: os tesouros da terra e os tesouros do céu. Um é dito: não ajunteis. E o outro fala: ajuntai. Sim, aqui é onde eu estou querendo que você deposite todos os seus esforços. O seu depósito tem que estar aqui. É como se fosse dois bancos. Deposite aqui suas energias, seu esforço, sua dedicação. Deposite aqui. Deposite em Cristo. Deposite em Deus. Obedeça a Deus em tudo. Deposite nos céus. Aumente o seu depósito lá, porque lá ele vai valer para a eternidade. Aqui se Deus nos der 70, 80 anos, amém, louvado seja o Senhor, e logo nós já se fomos. E como diz Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu vou voltar. Não levei nada. E quem falou isso não era um pobretão que nem nós, não. Era um homem rico. Que sabia o que era ter riquezas. Antes de perder tudo, Jorge, ele sabia o que era ser rico. Mas a chave aqui, irmão, desses primeiros 3 versículos, é o versículo 21. Quando Jesus fala, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A grande preocupação do Senhor Jesus Cristo, irmão, não é o seu povo ter muito ou ter pouco. Como eu já disse, a Bíblia está repleta de homens, desde o Lázaro, um mendigo, até o Abraão, até o Jó, homens abastados.
A questão não é essa. A questão é onde está o nosso coração. Esse é o ponto. É isso que Deus quer que nós levemos, que nós consideremos, que nós examinemos. Onde está o meu coração? O que está dominando meus pensamentos? As minhas ansiedades, os meus desejos, as minhas energias físicas estão sendo empregadas no quê? Eu acordo pensando no quê? E eu durmo pensando no quê? Onde está o coração? Ele está no tesouro. E qual é o meu e o seu tesouro? Cuidado, irmãos, a gente não pode estar entre aqueles que só pensa nas coisas terrenas, como Paulo falou aos Filipenses. Eu vou pincelar só os últimos 3 versículos aqui, irmãos. Eu tinha escrito bastante coisa aqui, mas já adiantei demais. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus sabia o que estava falando, como eu disse no começo, ele sabe do que ele fala. O problema não está nesses olhos aqui no órgão, mas no que domina ele. O que os teus olhos, os meus olhos têm procurado? O que faz ele abrir mais, deixar ele mais vibrante? É isso que eu tenho que considerar e você também. Porque esses olhos, talvez os seus enxerguem melhor do que o meu, que não precisa de óculos. Mas talvez o cego é que tem luz. E aquele que muito vê está em trevas. Tem a ver com aquilo que você busca a partir do seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra de Deus, irmão, sempre propôs 2 alternativas: o bem, o mal, a vida e a morte. As bênçãos e as maldições. Deus fez questão de pegar 2 montes lá no Velho Testamento para simbolizar um as bênçãos e o outro a maldição. Aqui nós temos 2 tesouros: o tesouro no céu, a bênção; o tesouro na terra, a maldição. Impede a gente de crescer espiritualmente, trava a igreja, trava tudo. E essa impossibilidade, mas que às vezes a carne do pecado, irmãos, a nossa natureza quer fazer com que nós pensemos que é possível. É possível. Veja bem que a questão aqui, a chave, é a palavra servir. Servir vem de servo. E quem é o servo
é aquele que tem um senhor, quem manda, quem determina. E essa é a chave. Quem está mandando? Quem está ditando as regras? Esse é a chave. Quem é o Senhor? Se não pode haver dois senhores, então quem é ele? Ou é A ou é B. No caso aqui, ou é Deus ou é a Mamon. As riquezas. Podemos dizer aqui as riquezas, o mundanismo, a ideologia mundanista, aquilo que é riqueza segundo o mundo e não segundo Deus. Não podemos ser ouvintes da palavra, irmãos, e não praticantes dela. Ouvintes esquecediços, né? Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade espiritual e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra de Deus, da vontade de Deus, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1:25. É isso que nós temos que ser. Me chama a atenção, sabe, naquelas cartas da igreja que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia, aquela igreja que não era nem fria e nem quente, morna. E Jesus fala: vou vomitar você da minha boca. Porque antes você fosse fria, ou antes fosse quente, mas morno, água morna, para beber, água morna. E eu vou dizer, irmãos, às vezes eu olho para mim e eu me vejo um cristão morno. Não é frio totalmente, mas está longe de ser quente. Então só sobra o quê? Só sobra o morno. E aí a gente vai para a palavra de Deus e vê Jesus falar exatamente isso para aquela igreja. Vomitar-te-ei da minha boca. Que Deus nos ajude, né, irmãos, a juntar tesouros no céu. Como? Consagrando todo o nosso viver a Jesus Cristo. Desprezando as ofertas mundanistas. Não cobiçando nada que é desse mundo. Deixando o Espírito Santo agir livremente em nosso ser. Valorizando cada vírgula e cada ponto, cada tio da palavra de Deus. Colocando, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar e crendo de todo o coração que Deus proverá o resto. Ansiando pela volta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pela implantação do seu reino, orando para isso. É assim que a gente vai ajuntar tesouro no céu. E não na terra. Amém? Deus abençoe.